quarentena. Oi pessoal, tudo certinho com vocês? Então hoje a Prof veio aqui explicar como que serão as atividades dessa semana. Nessa semana nós vamos fazer o nosso diário de quarentena. A gente vai fazer uma espécie de um livrinho relatando tudo que está acontecendo nesses últimos dias com a gente, com a nossa família, na nossa casa. Então como que vai funcionar? Essa semana a gente vai seguir uma espécie de um roteirinho e cada dia da semana a gente vai respondendo alguma pergunta, tá? As famílias vão responder alguma pergunta que a Prof vai elaborar e abaixo dessa pergunta, cada dia da semana, a criança vai fazer uma representação dessa resposta de alguma forma, com alguma atividade, seja ela com uma técnica de pintura, desenho, colagem, enfim. Então, por exemplo, na segunda-feira, a Prof pensou da gente elaborar a capa do nosso diário. E a capa vai ser um autorretrato da criança, ou seja, ela vai fazer alguma atividade que a represente, seja através de pintura, colagem, desenho, enfim, uma atividade livre que represente aquela criança, o dono do diário. Já para terça-feira, a Prof pensou da gente responder a seguinte pergunta: com qual brinquedo tenho brincado mais nessa quarentena? Então, a criança vai elaborar uma atividade que represente este brinquedo que ela tem utilizado mais nesses últimos dias. Acima da atividade, os papais fazem um breve relato de qual é o brinquedo e abaixo a criança faz a representação do brinquedo. E nesse dia a gente vai usar a técnica de colagem. Na quarta-feira, a Prof pensou que a gente pode responder a pergunta de qual história a gente tem gostado mais de ouvir ou qual o livrinho que a gente tem gostado mais de ouvir o papai e a mamãe contar para nós. E aí nesse dia a gente vai utilizar a técnica de pintura. Já para quinta-feira, a gente pode fazer uma atividade relacionada à música que a gente tem gostado mais de cantar ou que a gente tem gostado mais de dançar nesses últimos dias de quarentena. E aí os papais fazem um breve relato de qual é essa musiquinha e logo abaixo a criança faz uma atividade utilizando a técnica de desenho com canetinha, giz de cera ou lápis de cor. E para sexta-feira, a Prof pensou dos papais responderem a seguinte questão: qual experiência vivenciada trouxe mais desafios, seja para a família ou para a criança? E aí nesse dia vai ser só um breve relato da família explicando qual foi a situação que gerou um maior desafio nesses últimos dias de isolamento. E para finalizar o nosso livrinho, o nosso diário, a gente vai pensar o que a quarentena trouxe de positivo para as nossas vidas, seja para a nossa família ou para a vida da criança mesmo, tá? E a gente vai fazer depois uma representação livre com qualquer tipo de técnica, seja pintura, colagem ou desenho, para representar alguma coisa bem legal que a quarentena tenha trazido para a vida da gente. Então, pessoal, essa é a nossa proposta para essa semana. E lembrando que todas essas atividadezinhas a gente vai fazer junto com a Prof nas aulinhas online, porque a Prof também vai fazer o diário dela. Não é só vocês que vão trabalhar, não. A Prof também vai fazer o diário dela. E ao longo de toda a semana, a gente vai construindo esse diário juntinhos. Combinado? Então tá, pessoal. Conto com a colaboração de todo mundo pra gente construir um diário bem legal e fazer um trabalho bem bonito. Tá certo? Um beijo pra todo mundo e até a próxima!